Satisfação nós estarmos aqui juntos novamente, para a glória de Deus, continuar o nosso estudo escatológico. Já falamos sobre as 70 semanas de Daniel, já falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, e agora nós vamos continuar, e hoje nós vamos falar sobre o rapto dos vencedores, ou o arrebatamento que precede a grande tribulação. Pelo que estudamos, vimos de acordo com a palavra de Deus, que haverá um período de 7 anos de grande tribulação sobre a face da terra. E hoje nós estaremos estudando, e aí talvez você pergunta, nós iremos estudar a linha pré-tribulacionista ou a linha pós-tribulacionista? Quero perguntar aos irmãos se alguém conhece os termos ou as linhas teológicas sobre o pré-tribulacionismo ou sobre o pós-tribulacionismo. Alguém? Tem mais? Amém. Então, assim, o que acontece? Normalmente são 3 linhas básicas, né? Tem o pós, né, o mid e também tem o pré. Contudo, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos uma junção desses estudos. Porque o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa ela se titula pré-tribulacionista, normalmente ela quer lutar veemente para provar que o pós-tribulacionista não é bíblico. E assim, né, posteriormente, os pós também querem provar que os pré estão errados. E muitas vezes o que nós muito vemos nas redes sociais são discussões e debates a respeito disso. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, de fato, nós vemos um grupo de pessoas que vão ser arrebatadas antes da grande tribulação, e um outro grupo que vai ser arrebatado na 7ª trombeta, né, que precede as taças da ira de Deus, ou seja, no final da grande tribulação. Porque o que o cristão não pode passar é pela ira de Deus. A ira de Deus é um evento que acontece no final da grande tribulação. Amém? Só para título de informação, nós iremos de uma forma bem didática, e vamos ver se nós conseguimos romper esse tema hoje, né? E hoje vamos lendo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está instruindo os seus apóstolos sobre algumas questões, né? Aí já é o seu último momento. Jesus, ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, e aí então ele vai ser assunto aos céus, ele vai subir. E nós iremos ver a maneira em que ele sobe, essa maneira que ele sobe, ele descreve essa subida, e é um ponto essencial para nós entendermos, né, a respeito da escatologia. Atos dos Apóstolos fica aí depois dos Evangelhos, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vem Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. Amém? Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 4, e eu estarei lendo, a minha versão é João Ferreira de Almeida corrigida. Estaremos lendo até o versículo de número 11, e aí nós iremos pontuar algumas coisinhas aqui para os irmãos absolverem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 11. Amém? Deixa eu anotar bem aqui, que os irmãos vão pegando, né? Vamos lá, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 11. Atos dos Apóstolos. Amém? A leitura diz assim, e estando com eles, né, Jesus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis
o poder e a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, versículo 11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, a partir desse ponto em que nós vamos observar Cristo sendo assunto ao céu, subindo ao céu, é o início em que nós iremos ver a respeito da sua vinda, do nosso encontro com Ele, da nossa reunião com Ele. Amém? Aqui Jesus, já nos 40 dias, depois que ele ficou aqui com os discípulos, nesse momento, ele estava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica em frente a Jerusalém, para o lado leste, né, o lado oriental. E então Jesus, estando no Monte das Oliveiras, passou as últimas instruções. E aí então, ele do Monte das Oliveiras, ele é assunto aos céus. E enquanto os discípulos estão vendo Jesus sendo elevado às alturas, então a nuvem recebe Jesus. Então observe que não é uma nuvem normal que vem receber Jesus. Nós não iremos entrar em muitos detalhes. Isso daqui não é uma nuvem, né, de chuva, não é. Isso daqui essa nuvem é onde está estabelecida o trono de Deus. Essa nuvem você vai ver em toda a Escritura Sagrada. Desde Gênesis a Apocalipse, essa nuvem está presente. Né? Essa nuvem, ela também é uma carruagem. Nós não iremos entrar muito nesse detalhe. Sim, a mesma nuvem, né? A mesma nuvem. Essa nuvem você vai ver em toda a Bíblia Sagrada. E então, o que acontece? Então, Jesus ele é recebido por essa nuvem. Então, ele é ocultado aos olhos daqueles que estão lá no monte. E aí, de repente, chega dois varões. Esses varões aqui são anjos. Né? É o mesmo varão que você... É a mesma figura de linguagem que você vai ver utilizada para anjos, que aparece lá em Daniel, capítulo de número 9, que vai falar o varão Gabriel, né, que vem falar com Daniel. Lá esse varão aqui é um anjo. De repente aqui chega dois anjos vestidos de branco, né, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Agora, esse aqui é um ponto essencial também, quando se fala céu no singular. Existe pelo menos 3 céus. Existe o primeiro céu, que é o céu físico, onde nós observamos aqui. Existe o segundo céu, Paulo normalmente vem dizendo, chamando de regiões celestes, onde é o céu dos espíritos, né, onde está a habitação dos anjos caídos. E existe o terceiro céu, que é chamado o céu dos céus, lá onde está estabelecido o trono de Deus, né, e assim sucessivamente. A respeito da majestade do governo de Deus está no terceiro céu. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Ele diz assim: eu conheço um homem, falando dele mesmo, que em corpo ou fora do corpo não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu. Então nós sabemos que tem o terceiro, é porque tem o segundo e também tem o primeiro. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos que observar, céu, se fala céu no singular, nós temos que entender se está falando do primeiro, do segundo ou do terceiro, de acordo com o contexto. Por exemplo, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, versículo 8, nós vamos observar que muitas vezes em um mesmo versículo vai estar o céu em singular e os céus no plural. Quando falar céus no plural, está falando de no mínimo 2.
Por exemplo, quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? No princípio,